E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador sobre Capitã Marvel. Com e sem spoilers, vamos começar sem spoilers e quando começar os spoilers eu vou avisar vocês. Porque a gente tem muita coisinha pra falar antes de começar a esmiuçar os detalhes mais específicos de Capitã Marvel. Eu tô meio gripado, mas eu acho que pra Capitã Marvel vale a pena a gente fazer um esforcinho. Pra falar de Capitã Marvel, em cima de tudo que envolveu Capitã Marvel, que a gente já falou no último vídeo, e provavelmente vai falar daqui a algum vídeo pra frente, eu gostaria de conversar com vocês sobre o que é de verdade um filme bom ou um filme ruim, principalmente se tratando de um filme do Marvel Studios. Você já está cansado de assistir o filme da Marvel, cansado de saber o que vai acontecer em um filme da Marvel. Talvez não se surpreenda tanto a cada novo filme da Marvel. Mas a questão é, isso é positivo ou negativo? Isso é uma arma legal de se usar ou é uma arma ruim de se usar pela indústria? Eu faço essas perguntas porque Capitã Marvel, na minha ótica, é mais um filme da Marvel. Eu, como consumidor de filmes da Marvel, como consumidor de filmes super-heróis, gosto do formato da Marvel. Porém, não é nada inovador, disruptivo, algo que eu nunca tenha visto antes, algo que me decepcionou, porque eu fui pro cinema sabendo o que eu queria ver, sabendo o que eu iria ver com Capitã Marvel. Porque eu ia ver um filme do Marvel Studios, com trocentas referências, trocentas homenagens, o formatinho de métricas de desde dose de ação até dose de humor. Então, tipo assim, Capitã Marvel é sim mais um filme do MCU, mas um filme com a cara e o formato do MCU. Talvez aqui até com um humor um pouco mais dosado do que os outros. E é aqui que a gente chega num ponto que eu gostaria de conversar com vocês, que eu acredito que esteja acontecendo um pouquinho com o que acontece na Marvel depois de Guerra Infinita e que aconteceu aqui principalmente, que é a expectativa que a gente gera em cima de um filme da Marvel agora. Porque depois de Guerra Infinita a barra foi lá em cima. De fato deveria ir lá em cima. Só que será que todos os filmes da Marvel serão um novo Guerra Infinita? Será que todos os filmes da Marvel serão um filme tão megalomaníaco, gigantesco, épico, que vai acontecer uma coisa surpreendente em cima de coisa surpreendente e vai fazer a gente ficar pirado no cinema assim como se fosse a última maravilha do mundo? Isso aconteceu com Homem-Formiga, que muita gente xingou pra caramba e não é nada mais que um filme do Homem-Formiga, cara. Homem-Formiga Vespa, que eu digo. E o Capitão Marvel tem isso, entendeu? Como eu disse, ele é mais um filme da Marvel. Porém, aqui vem as questões que podem fazer ele ou não ser diferente na sua história. História que eu digo, não história no filme, mas tipo em questão de grandeza. Pois Capitão Marvel é tão comum quanto o Doutor Estranho, quanto os Homens de Ferro, quanto os filmes do Thor, que são um pouquinho mais abaixo. Como Capitão América, talvez como os Guardiões da Galáxia, talvez vão colocar assim quanto Pantera Negra, mas aí começa a analisar. Por que Pantera Negra fez tanto sucesso assim e por que Pantera Negra é comentado até hoje? Por causa das questões que ressaltaram a representatividade do filme. E aqui tem algumas coisinhas diferentes, as coisas que a gente tem que colocar e começar a comparar. Eu, como eu disse várias vezes, tem vídeos do próprio Capitão Marvel e agora digo também vídeos do Pantera Negra que eu gravei anteriormente. Eu não sou a melhor pessoa para falar isso. Porém, a representatividade trabalhada no Pantera Negra tinha tudo uma história, um recurso, foi até valorizado pela academia, uma história no aspecto de traçar um paralelo com o mundo real, entendeu? Você sentir uma pesquisa, você sentir um cuidado, um carinho, um refino naquela produção. E uma coisa que a gente não tem em todo filme da Marvel, praticamente, uma comparação com a realidade que trouxe aquela Wakanda, aquela África cibernética, tecnológica e tudo mais assim. E isso ressaltou o que? A cultura negra. A questão do Capitão Marvel, ela é logicamente pegada muito no feminismo, na questão da representatividade feminina. E aqui fica a pergunta que eu não vou responder muito bem, vou só conjecturar uma coisinha em cima pra vocês. Capitão Marvel é um filme que efetivamente representou a cultura feminina bem, o feminismo, o papel da mulher na sociedade bem. E em cima disso vai outra coisa que a galera também reclama muito e que eu vou utilizar para fechar essa parada aqui para explicar antes de começar a dar spoiler para você do filme. Que é outra coisa que é muito errada de se fazer, mas eu vou fazer para explicar para vocês. Uma comparação entre Mulher Maravilha e Capitã Marvel. De um lado, a gente tem uma amazona guerreira, princesa, criada no seio maternal da sociedade, com uma família em volta, com carinho em volta, assim, e que foi se desenvolvendo até chegar uma mulher, uma amazona guerreira, que tem essa questão toda afetiva, maternal, assim, e que transparece isso no seu heroísmo. Do outro lado, a gente tem uma maluca que caiu de paraquedas numa questão de poder, assim, e que só encara as coisas, enfrenta as coisas, tipo, da vida que acontece com ela, entendeu? Sem pensar muito e sempre rindo e debochando das coisas. Tem um lado que é melhor que o outro? Na minha visão, não.
são perfis diferentes, são questões, histórias de vida diferentes. A Capitã Marvel, ela tem essa questão porque tudo foi acontecendo na vida dela, ela sempre foi lidando e, tipo, não tinha muito apoio, não tinha essa questão toda maternal que foi construída, por exemplo, com a Mulher Maravilha. Mas ela sempre tem uma coisa que toda mulher de fibra que eu conheço tem, que é nunca ficar no chão, sempre se levantar. E isso, cara, na minha visão, eu acho que as mulheres vão se sentir super representadas. Porque ninguém diz o que a Carol Danvers tem que fazer, ninguém diz o que a Capitã Marvel tem que fazer. Ela olha pros homens e fala assim, eu não vou fazer isso que você tá querendo dizer, entendeu? Então, tipo assim, ela tem essa representatividade nesse aspecto de mostrar o poder da mulher efetivamente. Ela não mostra essas questões tal mais fraternais assim, porque ela não teve essas questões fraternais. A vida dela foi sempre dando porrada e ela sempre se levantando, sendo cada vez mais forte, sendo cada vez uma mulher com mais fibra assim, independente do que aconteceu com ela. O Capitão Marvel, por exemplo, aqui já começando a entrar um pouquinho antes do spoiler, mas não tanto, talvez ela não tivesse essas questões maternais, só que ela estava tentando recuperar um passado que ela já teve, que ela não lembrava mais. Ela estava mais procurando entender quem ela era do que dar um progresso naquilo que ela já foi. E aí, para fechar, vem toda essa questão da atuação da Brie Larson. Na minha visão, ela mandou bem na proposta que eu acabei de citar da Capitã Marvel como personagem, porque ela, vamos colocar assim, não demonstrou muito sofrimento na atuação. Não é um personagem que se olhava assim, via uma angústia, uma tristeza assim. De fato, não. Só que você vê a construção da Carol Danvers citada no filme, que é a Verse, segundo o povo de Hala, você não vê assim uma pessoa que sofreu assim, é uma pessoa mais confusa para entender o passado do que uma pessoa que sofreu para chegar até aquele ponto, entendeu? Então assim, ela não tem uma construção de Rey assim, que a busca do passado dela deixa uma melancolia nela assim. Não, ela sabe que ela tem poder, ela sabe que ela pode ir mais longe e ela busca ir mais longe, cara. Então por isso que ela tem aquele olhar meio displicente, aquele olhar meio de confiança, aquele olhar que não passa assim uma questão muito afetiva. Um olhar de quem sabe o que é, apesar de não entender o que é, basicamente. Antes de falar de spoilers, eu gostaria de pedir para você curtir, compartilhar, favoritar, sinalizar, se inscrever no analisador, comenta aqui embaixo com sugestões, dá aquele joinha que ajuda a gente no serviço aqui, no trabalho, favorita o vídeo, que sempre ajuda a gente a ranquear melhor no YouTube. Se inscreve no canal para novas novidades, para algumas novidades, como colocar novas novidades, excelente. Ouça o Sala da Discord, que é nosso podcast de vocês, falando da Marvel maravilhosas, pessoas grandes que vão gostar de Capitão Marvel ou não. Porque agora vamos chegar nos spoilers, né, galera? Uma coisa que a Capitã Marvel faz, e que talvez seja um motivo que vai gerar muita discussão daqui pra frente, é o fato de você sair do cinema e não saber quase nada do que vai acontecer pra Vingadores Ultimato. É, isso aí deixa a gente bem chateado, mas é questão da construção de expectativa, entendeu? A gente tava esperando um Vingadores. A gente tava esperando um Capitão Marvel. Por quê? Porque o final do Vingadores é baseado todo nesse filme do Capitão Marvel. E a gente tem toda essa construção aqui. A gente esquece que a Marvel ela sempre gosta de focar o seu filme do Vingadores com grandes construções, com vários tipos de coisas, de nuances, de situações que são apresentadas especificamente no Vingadores. Porque tem gente que só assiste os Vingadores. Tem gente que não assiste Capitão Marvel, depois assiste Homem-Formiga Vespa, depois vê o Vingadores Ultimato, entendeu? Vai pular todos os outros filmes de heróis menores. Então muita coisa deixaram para construir de fato no Ultimato aqui. Porque o que a gente vai levar do Capitão Marvel para Vingadores Ultimato? Nada. Brigando, tem algumas coisas que a gente pode levar assim. A gente pode entender primeiro que o filme se passa em 1995, ou seja, 24 ou 25 anos antes de Vingadores Ultimato. A gente descobre a origem do Tesseract, que na verdade estava em posse da Marvel, que é outra coisa que a gente surpreende de fato, de Julau é Young-Rog, e a Marvel é a comandante que era a inspiração principal da Carol Danvers e que é uma Kree efetivamente, diferente da Carol Danvers que não é Kree e que ela ganha seus poderes de uma coisa muito louca, de uma explosão fotônica em cima de um combustível que era desenvolvido pela Marvel para ajudar uma certa classe de alienígena. Explodiu, a Carol Danvers absorveu todo o poder, isso muito por culpa de uma influência do Young-Rog, então nisso tem alguma semelhança, alguns aspectos assim que envolve a Capitã Marvel, o Marvel ou a Marvel e o Young-Rog na origem dos poderes da Carol Danvers, e aí ela virou esse bichão que a gente conhece tudo e que tá tudo com medo de falar assim. Só que uma coisa foi descartada aqui, e que talvez seja descartada, a questão, vamos colocar, física de relevância dele, é o psicomagnetron, que a gente citou várias vezes em alguns vídeos aqui. E isso aí já destrói uma teoria grande que eu tinha de como vai acabar o Vingadores Ultimato. Mas, cara,
tipo, basicamente agora a gente tem que, de um lado, o Barf para construir a solução dos Vingadores, do outro lado, o Reino Quântico, o poder do Reino Quântico. Isso aí já dá uma puta de uma história, espero eu. Mas vamos voltar a Capitã Marvel aqui. Porque isso acontece em 95, você descobre que para você falar com Hala, você precisa de um Game Boy e um telefone público. Aliás, todo momento que ela fala do telefone, ela tem esse dispositivo do Game Boy para falar com a galera. A gente tem uma inversão, na verdade, alguns pesos da Guerra Kree-Skrull, que na verdade não era Guerra Kree-Skrull no filme, na verdade era uma espécie de invasão secreta e que culminou que, na verdade, os Skrull não eram vilões, assim, eles eram vítimas de certa questão de Guerra Kree-Skrull, que era muito mais em base da Star Force, que na verdade não era Star Force, mas que era comandada pelo Ronan, que queria destruir os Skrull por causa dos acusadores de Ronan. E essa é uma história que eu achei que ia ser explorada no filme, que não vai ser explorada, e a gente não ficou sabendo de nada na conexão do Ronan do Capitão Marvel com o Ronan do Guardiões da Galáxia. Isso me decepcionou um pouco, na verdade. Então, para isso, a Marvel, que era uma Kree, estava desenvolvendo uma espécie de combustível para levar os Skrull de um lugar para salvar os Skrull dos acusadores e eles terem uma vida digna no universo. E aí que vem a questão principal e que me deixou mais confuso, mas que tem um fundo de sentido. O motivo da Carol Danvers, da Capitã Marvel, não estar presente na Terra nos últimos 24, 25 anos é simplesmente por causa que ela foi salvar os Skrull. Caralho, é isso, cara. Basicamente é isso. Um ser poderoso com o poder do Tesseract, que é a explosão de toda essa energia de combustível, é baseado em cima da tecnologia Tesseract da Marvel. Tudo motivação para um ser poderoso desse ficar 25 anos distante da Terra para salvar a raça Skrull, cara. E eu quase fiquei, tipo, chateado em pensar nisso, mas aí vem a questão que é muito importante e se levar em conta aqui. Ela é responsável por salvar os Skrull. Ela ficou 25 anos cuidando, entre aspas, dos Skrull e talvez de algumas outras raças alienígenas do universo, sem ligar muito pra Terra. E cuidando dessa galera toda, o Thanos vai destrói metade dessa galera. E se soma isso ao Pager, sim, o Pager, que é todo tecnológico e foi modificado pela própria Capitã Marvel, você já tem uma baita motivação para a Carol Danvers colar a cara do Thanos. E por que a gente fala colar a cara do Thanos? Porque a Carol Danvers é poderosa pra caramba, cara. O Ronan olha pra ela e fala assim, nossa, isso aqui é muito poderoso, eu não vou conseguir derrotar isso aqui. Ela sozinha, tipo, destrói naves e naves, assim, com drones fudidos, assim que ela descobre o poder dela. E se você parar que ela descobriu o poder dela, eles passaram 25 anos dela dominando os poderes dela, cara, basicamente. E cara, ela é muito forte, mano. Porque a força dela é proveniente de uma joia do infinito. Então, galera, basicamente é isso que eu tinha que falar de Capitã Marvel. Na minha visão, foi um filme bacana, foi um filme legal, sim. Tem questão de expectativa que a gente tem que controlar pra saber, pra divertir muito com o filme. E tem essas questões que trouxe agora pra gente começar a construir várias teorias em cima de Capitã Marvel. Que é o que a gente vai fazer aqui até chegar a Vingadores Ultimato. Vai ter muita coisa preparada pra vocês aqui. Então é isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo analisador.